Então fala você que se conecta comigo aqui no canal Vasco Connection, mais uma vez para falar de Vasco. Antes de qualquer assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, aí é muito importante sua inscrição, deixe o seu like e acione o sino das notificações aqui do canal, beleza? Direto aos assuntos aqui. Como vocês assistiram, viram ou escutaram ontem, participei mais uma vez da entrevista coletiva com o técnico Zé Ricardo. Fala bem devagar, para que vocês possam entender a posição do Eduardo Ferrari. Galera, durante a semana, massacraram o técnico Zé Ricardo na parte pessoal, não na parte profissional. Uma coisa é o Eduardo Ferrari, assim como eu critico a postura do Zé Ricardo, de repente as escalações e tal, eu também faço críticas e tenho hombridade para falar. E tenho coragem para falar aqui, como eu conversei com ele ontem no CT Moacir Barbosa. Isso é uma coisa, criticar o lado profissional do cara. Eu bati aqui em pessoas covardes, que não falam do lado profissional do cara. Falam da parte pessoal. Quando você fala que o cara, independente do resultado, abre aspas aí, o Zé Ricardo vai ser demitido. Já está demitido. Após a chegada da 777, o técnico Zé Ricardo, demitido. Carlos Brasil, demitido. Isso, fecha aspas, isso não é falar de Vasco. Isso não é ter hombridade. Você, repito, quando você critica o lado profissional, assim como eu critico outras pessoas e outras pessoas me criticam também. Aí ficaram ontem mandando videozinho, achando que esses videozinhos me atingem de certa forma. Olha as capas do Eduardo Ferrari e olha a pergunta que ele fez pro técnico Zé Ricardo. Tá de sacanagem, irmão? Tá de sacanagem com a minha cara? Qual é, parceiro? Ó, seja Vasco e seja leal. Tá certo? Então, Zé Ricardo, quando eu desejo boa sorte aqui é porque ele é o comandante do Vasco. É porque ele é o treinador do Vasco. Ele erra em muitos aspectos. Eu perguntei ontem para ele a seguinte questão também. Além de perguntar, vem cá, como você agiu? Tipo assim, olha, primeiro ponto, você foi, cravaram a sua demissão, Zé Ricardo. Muita gente recuou, assustou muita gente. Porque os que cravaram a demissão do técnico Zé Ricardo tremeram na base ali, né? Porque ele sabe quem são essas pessoas. Segundo ponto, eu perguntei para ele, do outro lado a torcida falou, uma coisa é criticar o ser humano, a parte profissional, repito. A outra é o ser humano, partir pro lado humano do cara. Totalmente covarde, e aí recua porque tem um doido aqui do outro lado que pergunta. E outra coisa, a torcida do Vasco não gosta de judaria. Deixe seu comentário aqui, a torcida do Vasco critica. Acha até que o Zé Ricardo não deve continuar no comando do Vasco. Beleza. Mas a torcida do Vasco não faz covardia contra o ser humano. Tá? A torcida do Vasco deixou isso bem claro. Eu conversei com muita gente ontem. Anteontem e ontem. Beleza? Outra questão. Aí no final, só para reiterar, desculpa aqui, eu perguntei para ele se ele não existiria chance dele atuar com 2 meias e 2 atacantes. E citei o exemplo do Antônio Lopes, que jogava assim lá atrás. Para de repente dar uma luz pro cara. Tá certo? O Palácio se machucou, é dúvida pro jogo, beleza, mas ele tem o Juninho, ele tem outros jogadores ali, perdeu o Nazário, infelizmente, aí no último jogo, né? Foi expulso por conta de reclamação e tal, enfim, perdeu o Nazário, tá sendo Nazário tá suspenso. Mas tem que arrumar a solução para enfrentar essa equipe do Bahia, uma boa equipe do Bahia. Mas é o Vasco dentro de São Januário com 22 mil ingressos já vendidos. Eu estarei na transmissão, senta o dedão mais uma vez aí na inscrição, se inscreve aqui no canal, compartilha aí com todo mundo, participa da nossa transmissão aqui. Você tá convocado, você é convocado aqui, não paga nada não, é de graça, tá certo? Então, um assunto muito relevante esse aí. E que me incomodou demais também, As pessoas têm que ter coragem, hombridade
para falar de Vasco, então pior ainda. Ninguém vai ficar sacaneando o Vasco mais não. O Vasco passou por maus bocados, o Vasco não precisa disso. A instituição não quer apoiar, meu irmão. Não quer apoiar. Tipo, faz críticas sim durante a semana, sei lá. Agora, se fizer sacanagem, se eu ver que tá de sacanagem, aqui no canal, eu não sou muito não, sou pouco. Mas aqui no canal vai tomar lambada, pode ter certeza. Tá? Tô acompanhando de perto essas pessoas que se dizem supostos vascaínos. Outra questão aqui, gente, me chamou muita atenção ontem. O Corinthians protocolou, não sei que estou virando a chavinha aqui pro lado do Corinthians, mas é para vocês. Caraca, não é só o Vasco que passa por maus bocados, não, hein? Tem clube paulista aí, com time aí, com o William, com jogadores aí badalados, passando, repito, por maus bocados. Situação financeira difícil. É a questão do Corinthians, ó. Corinthians protocolou ontem na vara de falências e revelando, né, no caso, o caos financeiro que o clube ocupa hoje no cenário nacional. Ou seja, ou para com as ações contra o Corinthians ou o Corinthians fale de vez. Essa é a realidade. Repito, ou vira SAF, a maioria dos clubes do Brasil vão virar SAF. É uma situação imediata, é um resultado imediato. E repito aqui, talvez a única solução, porque a politicagem não tem mais espaço, porque não tem mais grana, não tem dinheiro na parada. Tá certo? Então, essa é a visão do Eduardo, essa é a visão. Muda de assunto mais uma vez aí, porque o Paulinho, gente, vai ser vendido, foi vendido, né? Querido Vasco, Paulinho quer deixar o Bayern. Ontem falaram comigo a respeito do Paulinho e também sobre a SAF. O Paulinho, aqui no canal do Eduardo, é uma sugestão. Por quê, gente? Paulinho é muito novo, dinheiro não é problema para esses caras. Escuta o que eu estou falando. Dinheiro não é problema para 777. A empresa é bilionária. Ou seja, se você faz um aporte num jogador desse tamanho, tamanho do Paulinho, primeiro ponto, a camisa do Paulinho, a camisa dele, ela paga o salário do próprio jogador, só a venda das camisas do Paulinho. Então o jogador cria do Vasco, conhece o Vasco, aí vai uma sugestão, aí sim vai uma sugestão, não preciso aqui mencionar ex-jogadores do Flamengo vai uma sugestão, Paulinho não está tão bem lá fora, deve sair do Bayern, de repente você conversa com o jogador, conversa com o empresário do jogador, olha, aqui a parada mudou dentro do Vasco, agora tem grana, tem investimento. Antigamente não tinha essa montoeira de jogadores sendo oferecido para o Vasco. Agora, do nada, começa a surgir essas informações aí. Então, seria uma boa investida. Ontem perguntado aí também a questão envolvendo o Euriquinho, já saindo do Paulinho, né, já emendo em outro assunto. Só para finalizar aqui, 2 assuntos. Primeiro, ingressos esgotados para Vasco Bahia. Nossa, 2 dias de venda. Que loucura, velho. Que torcida é essa, velho? Que torcida de doido. Parabéns, torcida vascaína. Parabéns pelo amor, pelo sentimento real, pelo sentimento incondicional pelo nosso clube. Amo demais todos vocês. Ó, o Euriquinho, numa entrevista ontem, preciso nem mencionar, uma pergunta tão... gente, tem coisas que a gente tem que respirar para falar. Perguntaram se o Euriquinho, dizendo que quando a SAF chegar no Vasco, o Vasco vai deixar de ser o Vasco, vai virar Vasco SAF. Pelo amor de Deus, para. Não vai mudar nada no Vasco. A única coisa que vai mudar no Vasco e para o bem do Vasco é a questão financeira, é um time competitivo e a venda do futebol. Mas o que, meu Deus do céu? Tem que fazer um desenho, eu faço aqui na parada. Se quiser um desenho, eu desenho aqui na parada. Pela madrugada, irmão. Outra questão para finalizar. Aí sim, gente. Já falei sobre o ingresso, falei sobre o Paulinho. E agora, mais uma vez, te convocando para o jogo desse domingo
pré-jogo 2 horas antes aqui no canal, direto de São Januário, depois o jogo e o pós-jogo com a entrevista do próprio Zé Ricardo. Que o Vasco vença, que o Vasco... Ah, Eduardo, não convenceu. Gente, vamos entrar no G4 primeiro? No segundo momento, a gente discute sobre isso. Mas esse primeiro momento, vamos entrar no G4? Vamos apoiar a instituição? Vamos colocar esse ponto? Falar, não, peraí, deixa eu entrar no G4 aqui. Deixa eu colocar o Vasco no G4. Vamos apoiar, vamos empurrar. Assim como esses 22 mil torcedores que estarão dentro de São Januário no final de semana, representando você aí, do outro lado do mundo, no Brasil inteiro, dentro do nosso caldeirão. É assim que eu penso do Vasco, tá certo? Repito aqui, o trabalho do Zé Ricardo é muito questionado na frente do Vasco. Mas bater na parte pessoal não vai resolver o problema. Sejam honestos, tenham hombridade e respeito pelas pessoas principalmente, tá certo? Sou Eduardo Ferrari, deixo esse vídeo aqui. Mais uma vez, se inscreve aí, vamos juntos, vamos falar de Vasco e falar do nosso sentimento pelo Vasco também. Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.